Pois bem, vamos lá para a nossa tela, correto? Vamos lá na nossa aula número 10 de elementos de máquinas, onde estamos olhando as máquinas de guindar. Aqui já passamos pelas empilhadeiras, os carros pequenos, e agora vamos começar a pegar aqui, né, as coisas maiores. Cada um vai ter uma aplicação específica. Então a gente vai dar uma olhada em cada um deles e tentar dar uma explicação de que cada um funciona. Então, unidade de coluna. Então, ele geralmente tem aqui essa coluna. Ele é fixado no chão e pode ser ainda apoiado em uma grande coluna de concreto, tá? Mas a carga dele tem que ter uma estrutura própria. Tem essa viga aqui que gira, né? Ela vai ter um giro em torno de 180 graus, mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos, e um tirante aqui para manter ele bem esticado. Alguns que gira toda a base aqui, ele não vai ter esse tirante, né? Então aqui vai ser um tirante fixo, uma cantoneira, uma outra barra soldada. Ele é utilizado para transportar carga numa determinada região, a montagem de motores, desmontagem de motores pesados, algum acesso, e junto com isso aqui tem uma talha elétrica dimensionada para a capacidade que eu preciso levantar carga. Então só vou pegar o meu comando, meu controle remoto, um controle pendente aqui, eu vou conseguir levantar e baixar cargas e posicionar para um lado, para o outro próximo, de uma maneira rápida. Claro que eu posso largar em cima de um carro, esse carro aí depois vai transportar a minha carga para o outro lado, uma reforma de motores, por exemplo, né? Tá? Aí depois eu tenho um pórtico. Qual é esse pórtico aqui? Ele pode ser um pórtico de transporte manual, onde eu tenho que fazer uma montagem de equipamentos, por exemplo, e vou levando esse meu carro conforme eu vou montando o equipamento, também equipado com uma talha. Já tem, eu vou encontrar os pórticos motorizados, tá? Mas esse aqui ele é manual. Às vezes tem que ter uma superfície lisa e tal, para poder montar alguma coisa, desmontar usando essa talha que aqui tem, tá? Aí tem o semipórtico. O que é o semipórtico? Eu já tenho uma viga, uma coluna de prédio. Aqui teriam vigas. Essa viga ela já pode ser dimensionada em pré-moldados para ter uma outra viga longitudinal, onde eu vou botar um trilho em cima dessa viga de concreto ou aço, e no chão eu vou colocar um outro trilho, né? E aí eu vou conseguir movimentar esse meu pórtico. Normalmente isso aqui, a tração dele é elétrica para poder movimentar, e também aqui em cima tem um carro que faz o deslocamento longitudinal e o gancho da ponte que pode fazer ela subir e descer. Claro que para isso aí eu tenho as talhas que podem ser de corrente, essa aqui é uma talha de corrente, e talhas com cabo de aço. Essa aqui ela é eletrificada. E tem também o deslocamento longitudinal dela, também que a gente consegue ver o motorzinho. E onde é que fica a corrente? Dentro desse saco aqui, né? Senão a corrente vai ficar caída no chão, pode atrapalhar, né? O transporte, ou arranhar o teu produto. E aí eu consigo acionar ela ou por um comando pendente, ou até hoje mais por controle remoto. Aqui ele está dizendo aqui que as talhas podem ter capacidade de 100 toneladas ou mais. Não essa aqui, esse modelo aqui é uma tonelagem bem menor, aí, em torno de 5 toneladas, não muito mais do que isso. Mas os modelos Power sim, né? Aqui eu peguei de um fabricante a capacidade dela de levantamento. Tu vai ver que é pequeno, 400 e 800 quilos. E aí tu vai ter um número de tramos de corrente, com uma corrente ou com duas correntes. Quando eu dobro a quantidade de correntes, embaixo, em vez de eu puxar o gancho direto, ele vai ter uma polia, que eu vou conseguir levantar, então eu duplico a carga. Mas, naturalmente, a velocidade de elevação fica reduzida, porque agora eu tenho que puxar o dobro da corrente. Tá? E aí a gente vai olhar as medidas que eu preciso. Tenho que transportar uma carga, onde é que está o meu trilho? Aqui estaria o trilho, meu trole motorizado. Nesse caso aqui o trole não é motorizado, né? É só um gancho. A minha ponte, então eu vou ter que olhar todas as minhas alturas aqui, do gancho até o meu topo de viga aqui, para ver como é que se vai caber dentro daquilo que eu quero, se vai levantar o quanto eu preciso, né? Então a elevação aqui é de 3 a 16 metros, nesse outro caso 3 a 8 metros. Tá?
e minha altura. Passa, não vai me atrapalhar, vai ficar aquela ponta de gancho ali batendo na cabeça do operador, não. Consigo fazer um serviço, ok. 800 quilos serve? Não, não serve, eu vou ter que procurar outro fabricante. Tá? Aqui tem uma talha, né, dessa empresa chamada Vastec. Ela tem aqui 25 toneladas, aqui a gente olha o pendente dela. Sobe, desce, desloca para a direita, desloca para a esquerda. Eu consigo transportar a minha carga aí com facilidade, tá? Aí depois desse troço que ele é mais limitado, eu preciso atingir todo o meu pavilhão, né? Todo o meu pavilhão de produção, tanto na largura quanto no comprimento. Aí a minha opção é a ponte rolante, né? Partes de estocagem também, onde eu tenho áreas bastante amplas. São utilizados também na atividade de manutenção pesada, como usinas hidroelétricas. Aí tem umas pontes rolantes aí de muitas toneladas. 30 metros entre rodas e mais de 250 toneladas de capacidade de levantamento. Então aqui a gente botou um esboço de uma ponte rolante. Claro que vai ter umas vigas de concreto aqui, ou vigas de aço bastante pesado. No comprimento eu vou ter que ter uma viga também de apoio e em cima dela o trilho. O trilho é para rodar as pontes, as rodas da ponte rolante. A gente pode ter rodas quase 1 metro de diâmetro, aí, as pontes de maior capacidade. A própria ponte rolante tem esse nome porque em cima da ponte corre um carro, que pode ter 1 ou 2 talhas. E os ganchos vão passar pelo meio. Hoje, com os controles remotos mais eficientes, as pontes rolantes praticamente não tem mais operador. Antigamente, aí há 25 anos atrás, cada ponte rolante tinha uma cabine aqui para o operador ficar lá em cima acionando. Dependendo da atividade, ainda tem essa cabine, porque a velocidade é muito rápida e ela está passando por cima de todas as cargas que tem, estocagem ou não de material. E aí o sujeito no chão teria dificuldade de acompanhar a ponte rolante, porque ela pode ser muito rápida no seu deslocamento. Tá? Então aqui tem uma tabelinha, se alguém quiser olhar depois aí, até 10 toneladas de capacidade, né? E aí a gente vai olhar aqui, já está olhando aqui, uma 10 toneladas, a capacidade da roda já é 400 milímetros de diâmetro, né? Uma roda, 2 palmos aqui, mais ou menos, está no diâmetro da roda. Quanto maior a capacidade de diâmetro da roda, a quantidade de roda também vai aumentando. Aqui a gente olha uma ponte rolante aqui de 150/20 toneladas. Então ela fica lá em cima, passa por cima de tudo, usada para fabricar, para deslocar materiais pesados ou componentes. E ele tem 2 ganchos, uma de 150 toneladas e um de 20. Vai trabalhar com baixa tonelagem, usa a de 20 toneladas. Aqui a gente consegue ver aqui no cantinho, ó, a cabine do operador. Tá? Ainda nós vamos ter 2 tipos de equipamentos de elevação e transporte, que a gente chama de gruas e os guindastes. As gruas se caracterizam por possuir uma torre vertical na qual se apoia uma lança horizontal, forma um T. Já vou olhar. Os guindastes mais comuns são formados por um veículo de deslocamento sobre o solo, do qual parte uma lança que se projeta para cima, formando variados ângulos com a linha horizontal, e são apresentados abaixo as principais variantes desses 2 tipos de equipamento. Tá? Então aqui tem uma grua muito comum de ser utilizada em construção civil. Né? Porque tu bota a grua ali, tu atinge o prédio inteiro com ela. Essa aqui ainda, algumas antigas, ainda tinham a cabine do operador lá em cima, só quando são obras muito complexas para ter, porque hoje trabalha embaixo ali com controle remoto bastante seguro. Essas torres aqui podem atingir até mais de 100 metros de altura em prédios super altos aí. E essa lança dela pode chegar a 20, 30 metros de comprimento, dependendo da necessidade. E a carga varia. Aqui próximo da torre tem uma capacidade de carga maior, e quanto mais eu vou chegando na ponta da lança, vai diminuindo a minha capacidade de levantamento. Eu não gosto da gangorra, né? No centro da gangorra, fica alguém ali, o outro consegue equilibrar muito fácil no centro da gangorra. Na ponta ali,
Quando chega na hora de levantar o filho aqui com o braço lá sentado na ponta da gangorra, fica mais pesado. E de qualquer maneira, aqui desse outro lado ele tem os contrapesos também, para conseguir equilibrar as cargas ali até os certos limites. Então vai transportar com uma grua, veja a tabela de cargas aí e não exagere, porque é muito comum ter acidente com isso. Aqui eu achei uma foto que eu tirei. Você pode ver que no início aqui a estrutura é maior, mais pesada, né? E lá na ponta já é mais esbelta, porque aqui eu tenho que ser mais reforçado para poder suportar todo aquele comprimento de lança. E atrás a gente vê o contrapeso aí do guindaste, certo? As gruas estacionárias, o tipo mais comum, onde a lança só gira sobre a torre, que é fixada no solo com blocos de fundação de concreto, bota lá e enche de blocos de concreto ela para estabilizar, né? Dependendo da altura, a grua poderá operar livre sem travamentos laterais. A partir de uma determinada altura, a torre necessitará de travamentos laterais em pontos que garantam sua estabilidade. Então, tem que puxar tirantes, mas não é muito comum isso não, tá? Isso não é muito comum. A lança é dividida em duas partes opostas, com a cabine do operador no centro, ou controle remoto. Na porção mais longa da lança é instalado um trole, um carro, né, que desliza ao longo do comprimento. O gancho de levantamento das cargas será suspenso pelo trole por duas ou mais pernas de cabo de aço. Pernas é cada uma das voltas que o cabo de aço faz. Quanto maior a carga, mais pernas eu coloco. Quanto mais pernas eu coloco, mais lento é a puxada do trole. E o número de pernas depende do equipamento, né? Talvez tenha alguma flexibilidade, mas nem sempre o equipamento tem essa flexibilidade. A outra parte da lança é mais curta, onde fica o contrapeso e o guincho, né? Onde vai puxar os cabos de aço lá atrás. Tá? A capacidade das gruas são fornecidas pelos fabricantes em momento máximo de tombamento, que é o produto do raio pelo valor da carga, expresso em toneladas metro. Então, se eu estou a 1 metro, é 10 toneladas metro, então a 1 metro do eixo eu consigo 10 toneladas. Se eu tiver 10 metros de distância, eu tenho que continuar com 10 toneladas metro. Então 10 metros, só posso ter 1 tonelada. Então a capacidade continua sendo a mesma, né? E ela pode ser do tipo que se movimenta, né? Ela pode subir, descer, e ainda eu posso ter um deslocamento lateral em alguns tipos de gruas. Mas aí já começa a chamar de guindaste, né? Aqui tem uma grua que ela pode girar. Essa lança aqui, ela não tem um carrinho aquele, mas o alcance ele é aumentado, diminuído, inclinando essa lança maior aqui. Tá? Depois as gruas móveis podem ser sobre trilhos, já vou olhar uma figurinha. O automontante, quando ela é instalada sobre o chassi de um veículo. Né? Bom, a operação da grua deve ser sempre tomado um cuidado muito grande, né? Como é que ela vai operar, o solo que ela vai operar, se tem alguma possibilidade de choque, né? Bater contra alguma coisa, uma grua, principalmente estreliçadas, elas são muito estáveis, mas bateu, ela perde a estrutura dela e desmonta. A escolha da grua sempre foi ser em função do quanto eu quero botar de carga a uma certa distância e a que altura eu quero levantar e que deslocamentos eu devo ter com isso, tá? Então, aqui estão os dados, né? A altura máxima da estrutura, a maior carga a ser içada, considerando os acessórios necessários para o içamento, porque não é pesa 1 tonelada o meu equipamento, mas para um pouquinho, tem que botar uma lingada, uma estrutura, uma garra, um monte de coisa que vai aumentar mais de 200 quilos. Opa, já 1 tonelada era o meu limite, já estou com 200 quilos acima do limite, tá? Melhor local onde tem que instalar essa grua, o maior raio de operação que deve cobrir toda a área de operação e o maior momento de topamento, né? A carga e o raio que ela vai fazer, porque eu tenho que tomar cuidado para que isso aí não desmorone. Se você botar crane, crash, né? Acidentes com guindastes no YouTube, você vai ver um monte de guindastes caindo. Então aqui ele está mostrando, né? A posição que ele está, né? Onde é que ele trabalha, a área que ele deve trabalhar, e às vezes tem até algumas áreas que eu não posso invadir. Então eu posso até botar alguns controles aí
na minha torre, quando ela girar, chegar naquela posição, ele vai dar um grito, olha, aqui não pode, aqui eu estou olhando de lado, aqui eu estou olhando de cima, a minha grua aí, tá? Opa, foi para o lado errado. O guindaste, né, são equipamentos bastante variados em tamanho e forma, extremamente úteis, e que mudaram toda a parte de logística aí nos últimos anos. Tá? O içamento da carga se faz pela elevação proporcionada por um cabo de aço, tem um gancho lá na ponta, né? Um guincho que traciona isso aí, vai enrolar o cabo de aço. A distância horizontal entre o centro da máquina e a projeção vertical da carga chama-se raio de operação. Este é determinado pelo comprimento e o ângulo da lança. A capacidade máxima de um guindaste depende de fatores que combinam a resistência da estrutura do equipamento, a capacidade do guincho, a sua tendência de tombar sob o efeito da carga e algumas vezes o próprio solo onde ele está instalado. Tá? Então aqui tem um esquema mostrando qual é o raio de operação dele, a carga, esse aqui é com lança treliçada. O guindaste propriamente dito é aqui, é um guindaste aqui treliçado que estava nas obras lá do estádio do Grêmio, em Porto Alegre. Tá? Então, o guindaste é identificado pelo seu tipo, sua capacidade máxima, e essa capacidade é obtida quando a lança está na configuração de pé ou ponto, ou seja, o raio mínimo, menor comprimento de lança e o maior ângulo desta com a horizontal. Tá? Eu vou ter os guindastes treliçados, isso aqui ele tem só uma treliça, né? Esse aqui é um guindaste antigo lá do Porto de Porto Alegre, onde ele sobe e desce a carga, e eu consigo modificar o alcance dele modificando o ângulo de lança. Tá? Aí eu mudo o alcance. Geralmente todos eles vão ser esse ângulo de lança que eu vou mudar, exceto os hidráulicos que tem outro recurso. Tá? Esse mesmo guindaste ele pode ser sobre caminhões ou sobre esteiras, dependendo da minha aplicação, mas toda vez que eu vou mudar a carga, que eu vou acionar, movimentar a carga, exceto esses aqui que são de esteiras, né? Eu tenho que fazer um sistema de patolagem, ou seja, fixar ele no piso para dar maior equilíbrio. Alguns guindastes com mastro, né? Esses aqui são mega guindastes, e que aqui atrás tu vai ver, às vezes tem um carro junto ali carregando algumas centenas de toneladas ali de contrapeso para poder levantar essa carga aqui em grandes alturas. Né? O maior guindaste que eu vi próximo de mim era a capacidade de altura de levantamento de 150 metros, ele conseguia levantar de altura a ponta de gancho dele. Tá? E aí tem a parte veicular, essa aqui é uma foto que eu peguei perto de Arroio dos Ratos ali, tá? É um caminhão adaptado, chassis para o guindaste, onde eu tenho a cabine do operador, essa cabine até se inclina para o operador poder enxergar cargas mais elevadas. E ele tem um levantamento aqui hidráulico, que a gente enxerga, e ele tem 1, 2, 3, 4 seções que tu consegue aumentar o tamanho de lança. E mais o cabo de aço que fica enrolado aqui na ponta. Então eu consigo modificar o tamanho, o ângulo e o giro dessa lança utilizando esse guindaste aqui. Tá? Depois a gente vai encontrar os guindastes mais simples, né, que é o guindaste hidráulico de acionamento direto, e esses aqui, muitos deles não têm cabo de aço. Tá? E simplesmente vai levantar a carga e eu alcanço a posição que eu quero, aumentando ou diminuindo o tamanho da lança, aumentando e diminuindo o ângulo dessa lança e o giro. Então eu vou trabalhar. E aqui a gente já vê os estabilizadores que esses caminhões têm. São elementos que tu puxa, né, isso aumenta a distância dele, projeta bem para fora do caminhão, manualmente, o sujeito puxando e botando uns pinos, ou por acionamento hidráulico. E isso aqui na ponta é um cilindro hidráulico que trabalha com um macaco estabilizando o veículo e aumentando a base dele. Quanto maior a base, maior pode ser minha carga a uma longa distância do caminhão. Tá? O cesto que é utilizado, também aqui a gente consegue ver os 4 estabilizadores, 2 de cada lado, né? E esses cestos aqui tem uma característica
que ele é para 136 quilos, somando operador, ferramentas e materiais. Botar mais do que isso não vai dar, então às vezes eu tenho que trabalhar com um guindaste tipo cesta para operador e um outro guindaste com gancho para levantar carga. Tá? Ele pode ser, são conhecidos como guindaltos, né? O guindaste pode estar na frente, pode estar na parte traseira. Tá? Existem manuais específicos, inclusive, para instalar esses guindastes aí. Tá? Aqui eu tirei uma foto de um caminhão com a montagem traseira do guindalto. Tá? Aqui eu olhei alguns tipos de guindaste. Né? Isso aqui é um guindaste de esteira, tanto ele usado como carga. Com uma pequena adaptação, ele é uma eficiente escavadora. Outros guindastes agora telescópicos, esse aí tu usa um chassi de caminhão e coloca o guindaste em cima. Capacidade desse aqui, que tem uma referência aqui do fabricante, 35 toneladas no raio de 3 metros. Passou de 3 metros, não é mais 35 toneladas. Né? A lança pode chegar a 30 metros e ainda tem um jibe treliçado. O que é o jibe treliçado? É uma estrutura de treliça que tu bota na ponta, né? Para aumentar o alcance, mas naturalmente a capacidade de carga vai diminuir bastante. Volta e meia, o aviso de tempo aqui aparece. Tá? Ele tem um peso operacional em torno de 30 toneladas e o contrapeso de 2 a 5 toneladas, dependendo de quanto eu quero levantar lá na ponta. Né? Agora já tem um outro caminhão aqui, esse aqui já é um veículo totalmente adaptado, né? Não é mais um caminhão adaptado. Ele tem uma capacidade de carga também muito parecida com a outra, só que agora eu tenho um veículo todo autônomo aí que eu posso trabalhar de repente com maior versatilidade meus trabalhos de montagem e desmontagem. Agora aqui um monstro, né? Caminhão, um tanque, perdão, hoje já tem esse guindaste, eu já vi que tem um de 1.000 toneladas. Tá? Isso aqui é 500 toneladas no raio de 3 metros e a lança dele eu posso estender aquela parte telescópica aqui da ponta até de 16 a 84 metros, 16 metros é fechado, aberto a 84. Ele tem um motor especial somente para o veículo de 500 kW e para o guindaste de 240 kW. Peso operacional 96 e o contrapeso 165 toneladas. Significa que eu tenho que levar umas carretas juntos, dependendo da operação, só para montar os contrapesos, para mim atingir aquele comprimento ali de 84 mais 91 metros. Eu tenho que somar o jibe com comprimento total. Né? Então, 16, 17, 175 metros. Agora, um super guindaste aqui, capacidade de 750 toneladas, ainda com montagem veicular. Tu olha que ele abre uns braços aqui hidráulicos, né, para apoiar no chão. E ele já tem uma estrutura especial aqui onde é montado os contrapesos que pode chegar a 650 toneladas. É um bichinho que em operação, então, condição de operação, ele pesa perto de 1.000 toneladas. Mas olha, o alcance dele pode chegar a 245 metros também. Né? E agora que o grande guindaste, né? Esse aqui é o guindaste que ele se move de uma maneira muito estranha, ele tem umas sapatas hidráulicas que ele vai se movimentando, né? Mas olha a capacidade de carga dele, 1.350 toneladas. Mas talvez a maior virtude dele for atingir esses 264 metros de altura, mas para fazer, dependendo da carga, para me levantar um peso maior, ele vai montado aqui atrás, né, fixo, às vezes no chão, preso por cabos de aço, mais 1.000 toneladas de contrapeso. Aqui ele está montando um aerogerador de grande altura. E ainda tem uma curiosidade, né? Essa montagem treliçada aqui, tu tem que levar um outro guindaste grande para ir montando essa treliça. Esse aí não anda montado. Mas a velocidade de deslocamento dele é 1,8 km por hora. O passo de uma pessoa comum entre 4 e 5 km por hora para tu ver como ele anda lento. Porque não tem rodas, né? Ele movimenta as sapatas. Aqui uma operação mostrando como é que eu vou levantar um grande silo aqui de produto.
usar 2 guindastes para conseguir levantar, levanta os 2 elevam do chão, e um vai levantando e o outro vai mantendo a posição, depois baixa para que ele possa ficar em pé. Isso aí que está transportado deitado e a operação vai ser na vertical. Alguns guindastes antigos, só para a gente olhar. Esse aqui é anterior à Segunda Guerra, um guindaste portuário movido à mão, né? Aqui um outro aqui, não sei se dizer como é que ele era movido, né? Mas podia até ser à mão ou com pequenos motores que eram operações lentas. Esse aqui, o outro movido com motor externo, ele andava sobre trilhos, hoje está com um museu. Aqui um de beira de cais, totalmente acionado à mão, certo? Para carga, descarga de pequenas coisas aí, mas também um guindaste bem antigo. Te encontra em alguns países aí da Europa esse tipo de guindaste. Aqui um antigo guindaste a vapor sobre trilhos. Tá? Isso aí teve em voga até praticamente 1920. Depois os motores a vapor começaram a ser modificados, principalmente após a Primeira Grande Guerra, houve aquele salto tecnológico exigido pelo esforço de guerra, onde se desenvolveram os motores mais potentes, sendo abandonadas as máquinas a vapor, que eram bem complicadas. Chegou de manhã, está tudo parado, tem que fazer fogo, gerar vapor. Só isso aí vai 1 hora, 1h30, só para tu poder começar a operar, né? Um grande guindaste ferroviário, ainda todo com cabos de aço, que hoje esses guindastes são hidráulicos, né? Porque ficam mais compactos, mais versáteis. Um outro guindaste ferroviário, que também é antigo, esse aqui está abandonado, né? Mas só com curiosidade para a gente ver que antes era tudo tracionado a cabo de aço. E esse aqui é um guindaste mais antigo. Esse aqui foi construído provavelmente para mostrar alguma estrutura histórica, como é que ele movimenta. Tem um eixo de madeira e essa roda aqui fica uma pessoa caminhando aqui dentro. E aí essa corda que a gente consegue olhar aqui, tem uma cordinha na frente, vai enrolando no eixo da roda e tu vai conseguir levantar a tua carga, tá? E se a gente quiser trabalhar com esses elementos de carga, descarga, aí nós temos que estudar NR11, que é transporte e movimentação de materiais, que rege as operações que eu devo ter, né? Então tem uma série de recomendações que tu implantar alguma atividade tem que ler a NR11 para ver se não está acontecendo alguma coisa, com inspeção de cabo de aço, que ele está dando um exemplo aqui. Todo equipamento será indicado no cara visível, a carga máxima de trabalho é permitida. Então, se tu tem lá teu guindaste, não identificou nele qual é a carga de trabalho máxima permitida, pode vir um fiscal do Ministério do Trabalho e interditar a tua máquina quando não interditar a fábrica inteira, tá? Carros manuais de transporte devem possuir protetores de mãos. Esse é um pouco complicado em alguns casos, né? Mas tu já andou com um carrinho de mão numa obra lá e sem querer, né, esfregou a mão no reboco salpicado, tu arranca um pedaço de pele aí da mão, né? Operadores têm que ser habilitados ao fazer o serviço, né? Tem que ter um cartão de saúde, todo um cuidado para que não haja acidente. A tua empilhadeira estragou a buzina, poderá ser interditada, tem que ter buzinas, sinais sonoros, às vezes sinais outros como buzinas. Um exemplo típico de sinal sonoro é a marcha ré de caminhão. Alguns anos atrás, esses veículos pesados não tinham nada, né? Então era muito comum esmagar alguém atrás, porque o cara não estava esperando. Quando via o veículo, encostou porque o motor está lá na frente, tu nem escuta som nenhum. Então hoje todo veículo pesado, ônibus, caminhão, que tem que dar marcha ré, ele tem uma buzininha pi, 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 que são sinais de alerta e são importantes. Então a gente não pode desprezar as normas vigentes, né? Porque se der um acidente ainda tu vai ser culpado por não ter cumprido as normas, tá? Aqui, ó, locais fechados e sem ventilação é proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas a motor de combustão interna.
Então, a maioria dos supermercados e esses supermercadistas e atacadistas, eles usam empilhadeiras elétricas para evitar esse problema aí, né? E aí ele vai indo, né? Nós não vamos detalhar isso aqui, isso aqui tem acesso na internet. É só escrever NR11, você vai conseguir olhar isso aqui de repente mais facilmente que aqui nas transparências, né? E aí vai dando todas as indicações que tu precisa, certo? E mais ainda, depois ainda nós teremos talvez numa próxima aula aí, a operação de guindastes também. Por enquanto a gente vai parar por aqui, tá? Se for possível, nós vamos fazer ainda o curso de operação de guindaste dessa maneira, apresentando aqui os nossos slides e conversando, fazendo uma parte teórica, depois a gente pode poder fazer uma avaliação e, se possível, também fazer uma parte prática, desde que tudo isso pudesse ser adequadamente agendado, né? Claro que eu estou falando para os alunos aqui do Colégio Técnico Industrial, né? Onde a gente pode conseguir um caminhão guindaste. Se você está me vendo aí longe, eu não vou poder ir até aí dar uma aula prática para vocês na operação de guindastes, tá? Ok, então, eu quero agradecer mais uma vez aí a paciência de quem assistiu esse vídeo, dizendo, como sempre digo, que nós temos que ter força e determinação para cumprir nossas metas e que, antes de tudo, a gente possa ser feliz naquilo que a gente faz. Obrigado!